Fala, galera! Tudo bem, gente? E aí, meus jovens queridos? Estamos aqui com mais um episódio do nosso videocast Legados do Futuro. O nosso tema de hoje é profissões do futuro. Eu sou a Lena. Eu sou o João e a gente está aqui com o nosso convidado Adriano Oliveira. Prazer, Adriano. Prazer! Tudo bem? Tudo. Muito bom estar aqui com vocês. Fala só um pouquinho sobre você, assim, a sua profissão e Adriano por Adriano. Legal. Bom, eu sou de formação profissional, sou assistente social, serviço social na faculdade, sou mestre em política social para adolescente em conflito com a lei e sou doutor em serviço social pela PUC Rio de Janeiro. Ao longo da minha trajetória de vida, atuo aí há mais de 20 anos com organizações sociais e impacto social e principalmente trabalhando com jovens em diferentes frentes, cultura, esporte, lazer, assistência, mas sempre tendo o jovem como centro desses grandes desafios profissionais. Então, esse tema é o seu tema, né? Para os jovens, para todos nós. É um tema que me move. O que move é a sua vida, seu dia a dia, tudo. Principalmente a profissão, né? Que é a sua. A gente, assim, tem um pouco de curiosidade para saber, né? Como as empresas mudam, principalmente nós, como aprendizes aqui, para saber o que tem mudado, né, na empresa, o que a gente pode esperar, principalmente, assim, bem focado na tecnologia mesmo. Que bom. Bom, pensando na mudança ou nas profissões do futuro, nos parece ser algo muito distante, né? Mas o futuro já começou. Já é hoje. Já é hoje. Então, se a gente pensava num futuro em que a gente ia conviver com robôs, com máquina, na verdade, o futuro já iniciou. Já estamos falando de um novo momento da era da tecnologia. A gente está falando agora da chegada da inteligência artificial, a gente está falando dos algoritmos dialogando de forma rápida e uma comunicação e uma forma de trabalhar com a tecnologia que é muito mais rápida. Então a informação chega de forma muito mais constante. Então pensar nessas transformações e sobre o que esperar desse futuro é importante que a gente tenha em mente que esse futuro já começou. E pensar futuro e juventude, a juventude não é o futuro, a juventude é o aqui e o agora. Por que eu falo que juventude é o aqui e agora? Porque a gente está falando de uma juventude única, a gente está falando de juventudes. E falar de juventudes é falar de ideologias, é falar de escolhas, é falar de diferenças de classe social, das quais essas juventudes estão inseridas. Então, por isso que falar sobre juventudes, independente do contexto de ideologia, de gênero, de raça, é entender esse lugar que a juventude precisa ocupar. Então, apostar nesse futuro, nessas mudanças tecnológicas que estão chegando, principalmente no âmbito das organizações, é apostar que esses jovens estejam hoje se preparando ou sendo preparados para lidar com esse mundo que vem se transformando rapidamente. A gente já tinha aí um cenário de transformação que já vinha ocorrendo antes da pandemia e que com o período de pandemia iniciado em 2020 se acirra nessas transformações que a organização precisa passar e hoje a gente percebe boa parte dessas organizações transicionando a sua forma de organizar, de gerir. Então, quando a gente fala em mudanças tecnológicas dentro dessas organizações, hoje você não consegue identificar uma que não esteja fazendo uma transição de transformação digital, que seja em sistema de gestão, que seja em utilização dos dados para evidência, que seja na adequação da sua cultura organizacional para lidar com essa mudança constante que a tecnologia vem se apresentando, que seja para vendas, que seja para organização com base em evidência e dados. Então, a gestão à vista, que antes a gente usava aquele quadro branco na sala, que a gente fazia as anotações, ou usava diferentes mecanismos de planejamento e organização, hoje a gente passa a ter rapidamente os dados sistematizados de forma prática, constante, atualizadas em tempo real, com o uso das ferramentas e das tecnologias digitais. E quando a gente fala dessas mudanças, a gente está falando que as máquinas vão substituir, por exemplo, a mão de obra humana.
a gente está falando ou apenas criar novos formatos de trabalho. Então, é algo que a gente precisa refletir. Né? A gente está falando da substituição das pessoas? Com certeza não. Né? A gente está falando de que os postos de trabalho eles vão continuar. Porém, vai exigir muito mais das pessoas de forma que elas possam, então, olhar para os processos e de que forma eles vão poder elevar a outro patamar os resultados dessas organizações por conta desse processo de automatização que vem ocorrendo em diferentes áreas dentro dessas organizações. Eu acho válido, assim, a gente citar esse fato que você falou de substituir, a máquina substituir os humanos, né? Que eu sei que para as empresas é um ótimo investimento, né? Você automatizar tudo, fazer tudo, porque máquinas não se cansam, né? Então, o investimento é melhor. Mas sabemos também que vai ter alguém por trás para poder auxiliar, fazer o manuseio das máquinas, poder até mesmo consertar se der algum problema. Pegando isso, vem de um exemplo que vem bem claro na minha cabeça. Todo mundo já viu o Fantástico Fábrica de Chocolate, aquele filme muito antigo. O pai do menino trabalhava o quê? Tampando a parte de dentro manualmente. O que aconteceu? Entrou uma máquina e tirou o emprego dele. Ah, mas ele ficou sem emprego? Não. Por quê? A máquina é problema. Precisa de alguém que conserte a máquina. Entendeu? Esse é um ponto isso é bem legal de observar vocês falando, porque os dados e as organizações, elas precisam de tomadas de decisões. Então, os dados que nos são gerados, eles exigem que se faça uma interpretação deles. Por exemplo, se a gente está trabalhando com um sistema que nos traz as informações. Então, pensar tudo isso é pensar quem tem a tomada de decisão, como que se reorganiza o processo de trabalho, porque ainda tem o campo da criatividade, o campo relacional da entrega desse resultado, da montagem da apresentação, ou de como que a gente expõe tudo isso. A exemplo do que a gente falava agora há pouco, por exemplo, o nosso bate-papo aqui nos bastidores, né? Quando a gente falava, por exemplo, dos caixas eletrônicos e, inclusive, dos caixas de atendimento dentro dos diferentes serviços que existem hoje, que já vem chegando o autoatendimento, né? Será que vai deixar de existir uma função como essa, por exemplo? Onde eu moro, pelo menos, eles colocaram 4 caixas automatizadas, mas as pessoas não usam sozinhas, porque tem muita gente que não entende, que precisa fazer a manutenção, porque às vezes um código dá errado, não é tudo que funciona 100%. Tem que ter a presença humana. Tem que ter. De alguma forma, a chegada desse processo de automação vai ressignificar o formato do trabalho. Nós não iremos fazer todo o processo. Com a automação vai exigir muito mais um processo de orientação, de acompanhamento, de potencialização das relações humanas, não só na tomada de decisão, que eu acho que é um ponto importante desse processo, mas também como que a gente ressignifica o que é o atendimento por parte desse caixa. Não é aquele ciclo completo, mas orientar as pessoas de forma muito mais rápida a fazerem seu autoatendimento. Né? Acho que a gente, nas lojas que a gente vai, por exemplo, ou que seja no supermercado, ou que seja numa loja de qualquer que seja, de roupa ou qualquer outra, a gente percebe que quando tem um caixa de autoatendimento e um caixa comum, todo mundo acaba preferindo, optando por ir para o caixa de atendimento humanizado, né? Mas é porque desconhece a tecnologia? Não, porque ainda as pessoas têm uma certa insegurança de usar o autoatendimento, mas a gente percebe que o público mais jovem, o público que tem maior facilidade com a tecnologia, rapidamente já corta a fila e vai para o autoatendimento. Mas como que a gente prepara a sociedade, prepara as pessoas também para usarem as tecnologias? Então isso é um ponto importante. A gente está falando de uma mudança no mercado de trabalho que vai exigir com que não só os jovens, mas a sociedade como um todo também esteja preparada, né, para lidar com essas transformações que vão ocorrer. E com isso, o que eu trago diante dessas organizações que vai ter uma exigência de um perfil profissional diferente, que vai exigir um profissional que seja capaz de lidar com as relações humanas, mas muito mais. Né? Então, a gente percebe 2 movimentos. O movimento daqueles grupos de CEO de empresas que já aderiram à flexibilização, que já aderiram ao hibridismo, mas ao mesmo tempo a gente vê um outro movimento por parte de outros grupos de CEOs de empresas discutindo a volta da presencialidade. Né? Então, para esses que estão com um pensamento dentro desse processo de rigidez,
é um cenário de que as pessoas aprenderam a lidar com a autogestão do seu tempo e da organização e vai exigir cada vez mais, dentro do perfil comportamental das pessoas, o processo de auto-organização. Considerando essas mudanças que ocorreram no mundo do trabalho recentemente acelerado pela pandemia, que eu sempre vou voltar, foi acelerado pela pandemia porque o período pandêmico no Brasil acelerou uma série de outras coisas que já vinham ocorrendo. Principalmente no home office, né? E aí, com a chegada do home office, com o modelo híbrido agora que as instituições implantaram, exige das pessoas muito mais um processo de auto-organização. As pessoas aprenderam a lidar, por exemplo, com a vida pessoal intercalada com a vida profissional. Como que a gente organiza a nossa rotina de trabalho, mas já foi comprovado aí durante os últimos tempos que o hibridismo traz muito mais resultado e muito mais, não só para as pessoas, mas também para as organizações. Então, como que dentro desse processo também a gente prepara as pessoas para que eles consigam ter maior nível de inteligência emocional para lidar com todas essas transformações, não só tecnológica, mas também com as transformações desse processo de autogerenciamento do seu próprio trabalho e de organização do tempo e tudo mais. Que são grandes desafios. E no acaba não gerando um estresse, né? Porque é a sua casa, você está trabalhando na sua casa. Por isso você tem que ter uma organização mental muito boa, sabe? Um planejamento muito bom. É igual aquele caso por exemplo, fazer faculdade EAD. Nossa, isso vai ser uma dificuldade. Hoje em dia se torna quase comum. Tanto que as pessoas preferem fazer um EAD, às vezes não tem tempo, não consigo fazer a faculdade, mas um EAD é a possibilidade que ela tem de fazer o nível superior que ela tanto almeja, né? Vou citar um pouquinho da vida da pessoa nisso, é que a minha opinião, assim, da facilidade é só um ponto contra mesmo, né? Porque eu não sei, acho que eu sou alguns jovens, né, zillennials, eu acho, que é um pouco lá, um pouco cá, eu não me adaptei muito bem ao home office, né? Estudar de forma EAD, assim, eu não tenho um contato humano, então o aprender fica mais difícil. Eu pessoalmente prefiro estar frente a frente com um professor, com outro aluno, naquela lá, porque eu aprendo, assim, me dá um incentivo, né? Para até melhorar outros tipos de coisa, não só de estudo, do trabalho, de estar com amigos, essas coisas, mas é realmente assim, o home office foi o que mudou até por causa da pandemia, o que vocês já estão falando de inteligência emocional, foi um período difícil. Então as pessoas tinham que saber lidar com aquilo, né, com as perdas que tiveram, com todos os problemas que tiveram no mundo. Então acho que isso também deixa as pessoas mais fortes para poder conseguirem fazer essa mudança, né? Ir para o lado tecnológico, porque eu acho que é uma coisa muito boa a gente conseguir, né, fazer tudo de casa. É uma coisa confortável até. Mas assim, pela visão das empresas, né, dos grupos que você falou, dos CEOs que querem voltar ao presencial, né, eu acredito que seja assim, eu não sei o que passa exatamente na cabeça deles, porque eles gerem uma empresa, então é uma coisa muito mais complexa, mas que o trabalho físico, para eles pelo menos, acho que a visão é a mesma que a minha pessoal, que gera mais interação, né, gera mais cansaço, mas ainda assim gera mais interação. Sim, só um comentário pessoal mesmo, porque realmente o home office mudou muito. Não, e tudo bem, eu acho que tudo bem, porque cada pessoa tem a sua forma de lidar, a sua forma de autogerir. Se para você autogerir o seu tempo de deslocamento e de tempo, tudo bem para você, mas para boa parte dos trabalhadores brasileiros, o deslocamento é muito cansativo. Hoje a gente está falando de uma má distribuição ou de um fluxo de mobilidade urbana muito ruim no Brasil. Né? Então, boa parte das pessoas que moram na Baixada Fluminense ou nos extremos do Rio de Janeiro migram para as regiões centrais para poder fazer uso do trabalho ou para poder trabalhar. Então, quando as pessoas se depararam, nossa, eu tenho 4 horas do dia a mais para a minha vida, foi onde eles se depararam com uma outra realidade que foi muito importante. Não se paga o preço das 6 horas, você parar no teu horário de trabalho e você já está em casa, encontrar com o teu filho não dormindo em casa, né? Porque a realidade de boa parte, e a gente está falando de lares brasileiros hoje, majoritariamente formado por mães solos, né? E das quais elas também são chefes de família. E aí, quando a gente pensa nesse cenário, o trabalho da mulher ainda é mais agravante, porque a gente está falando de tripla jornada, quádrupla jornada de trabalho,
da qual ela trabalha, volta, leva a criança para a escola, tem os estudos, tem os cuidados domésticos, tem tudo sério. Lógico que tem aí uma discussão muito séria com relação ao lugar da mulher nesse mercado de trabalho, com relação à questão de gênero. Mas, voltando especificamente na nossa discussão sobre a questão do modelo híbrido de trabalho, ele justamente chegou ao modelo híbrido justamente para cuidar disso. Para você não deixar de ter essa interação e essa troca, você poder possibilitar nos dias da sua presencialidade na empresa, garantir que você tenha essa troca, que você tenha experiência compartilhada com as outras pessoas. Mas o que eu digo para vocês é que daqui a pouco, território de moradia e local de moradia, por exemplo, não vai ser algo que nos processos seletivos as empresas vão optar. Por isso que é importante dizer, então uma pessoa que é de um outro país vai poder trabalhar numa função remotamente aqui no Brasil? Sim. Um profissional que não teria oportunidade, mas que tem habilidades comportamentais, soft skills, alinhada com o perfil da empresa, por exemplo, que é o fit cultural que eles chamam no processo de recrutamento e seleção, mas que mora no outro estado, mas que é uma vaga, principalmente as vagas de tecnologia, de suporte ao usuário, que não envolva diretamente, e até, e digo mais, até as de atendimento ao cliente, por exemplo, e de vendas, já estão sendo majoritariamente pelo marketing digital. Então, boa parte das empresas já vem migrando a sua forma de captar leads, de organização do trabalho, do processo do consultor de vendas. Então, isso vai exigir. Como que a gente lida? E aí você me remota quando você fala, eu não consegui me adaptar a essa realidade do mundo virtual, do mundo EAD. E aí eu queria citar muito para vocês essa mudança que a gente teve. Né? A gente até há pouco tempo falava de um mundo VUCA. O que é o mundo VUCA? Ele está falando de uma volatilidade, de um mundo incerto, complexo, ambíguo, né? Onde as mudanças ocorriam de forma recorrente. E com a chegada da pandemia, com essa aceleração do mundo da tecnologia, essa transformação do processo de automação das empresas, com a chegada da inteligência artificial, dos algoritmos, que rapidamente quando a gente faz uma pesquisa, sei lá, quero comprar alguma coisa, vou lá no que a gente chama de buscas na internet, aqui no caso específico, no canal de buscas e coloco lá, quero comprar uma TV XYZ. Rapidamente, daqui a pouco, você está sendo abordado por tudo quanto é tipo de canal, dizendo sobre aquilo. Então, isso é trabalho de inteligência artificial, isso é trabalho também junto dos algoritmos dialogando com aquilo que o mercado precisa buscar. E isso, hoje, a gente já está falando do mundo bunny. E o que é o mundo bunny que gera essa insegurança, essa inconstância nas pessoas, essa instabilidade emocional? A gente está falando do mundo bunny, de um mundo frágil, de um mundo ansioso, de um mundo não linear e de um mundo incompreensível. Ou seja, a gente pode considerar o mundo bunny como a era do caos. Então, essa era do caos porque gera um excesso de informações e o comportamento das pessoas em relação a essas mudanças também é algo que começa a se refletir, porque essa constância de mudanças e transformações vai exigir das pessoas uma certa agilidade para lidar com essas mudanças que as organizações estão procurando. Então, nesse sentido, as próprias instituições, as próprias empresas, vão buscar perfis de profissionais no mercado que se adaptem rapidamente a essa cultura organizacional ou estejam mais próximos da cultura institucional que eles esperam que tenham. Então, por exemplo, vai existir sim, por exemplo, quando a gente começa a falar dessas mudanças e dessa transformação do mundo, uma maior rotatividade profissional, né? Principalmente dessa geração que a gente considera milênios, ou seja, o mercado de trabalho vai entender a troca de emprego como uma necessidade por parte dessas pessoas de se adaptarem a essas culturas organizacionais e a essas transições que vão ocorrer. Por isso vai exigir desse perfil profissional diante desse novo cenário, escritórios e horários que são mais flexíveis de trabalho, né? Como, por exemplo, a chegada do hibridismo, as empresas que, de alguma forma, nessa transição, elas conseguiram comprovar que a presencialidade no escritório não é sinônimo de qualificação, de entrega de resultados e de melhoria de performance, mas sim possibilita que há uma certa interação e algumas coisas até podem ser até mais ágeis, mas que também é possível no mundo digital. E aí esse modelo remoto já não é uma modalidade nova para nós mais, né? Então isso deve continuar, inclusive agora no futuro, esse modelo de trabalho. Então, com certeza, e funções específicas deixarão de ser presenciais
e devem ocorrer em espaços que são literalmente virtuais, principalmente aquelas ligadas à criatividade, como designer, programadores, o próprio marketing digital, o cara que é o conteudista, ou a menina que faz o conteúdo das redes sociais, o que gera conteúdo importante para as empresas. Então, é importante. Então, essas novas profissões do futuro, que eu diria para vocês, e basicamente, gente, hoje a gente está falando dessas profissões do futuro porque o futuro já começou. Juventude, ela aqui agora o que pode aproveitar essas oportunidades do mercado de trabalho para se adequar a essas oportunidades que já estão exigindo. Então, vocês jovens que estão nos acompanhando pelo nosso programa aqui do Legados do Futuro, desse videocast, é importante que vocês estejam antenados com essas tendências e essas transformações para que vocês busquem cursos de qualificação, não só de cursos comportamentais, como as hard skills de preparação para lidar com a inteligência artificial, de programação, de lidar com o uso da máquina e o pensamento computacional, as ferramentas que são utilizadas, como por exemplo as formações low-code. Por exemplo, boa parte dessas instituições estão passando por automação. O que é uma formação low-code? Sei lá, eu implantei aqui um sistema na minha empresa que é da Oracle. Por exemplo, vai exigir que eu tenha um profissional dentro da minha empresa que entenda do sistema da Oracle, que é RD, que manuseia, que dá manutenção, que faça as customizações específicas. Então, essa formação que a gente chama de low-code são pessoas preparadas por essas empresas como a Microsoft, a Oracle, a TOTOS, que tenham formações específicas dentro dessas áreas de implantação desses sistemas dentro das empresas, que dê manutenção, que façam as customizações, como eu disse para vocês. Mas também pessoas que consigam lidar com essas transformações que as instituições vão exigir, que é a implantação de novos sistemas, pensar o legado cultural. Mas digo mais ainda para vocês, um movimento que começa a surgir dentro das organizações e de uma forma muito mais robusta agora pós-pandemia, é uma readaptação da sua área de gente e cultura, da qual elas vão ter que, de alguma forma, olhar muito forte para isso, para que os perfis estejam alinhados à sua cultura organizacional e ela consiga, de fato, atingir os resultados que ela espera ao longo do tempo. E eu posso dizer mais para vocês agora. Crianças do presente trabalharão em profissões que ainda não surgiram a partir ou até 2030 em novas profissões que vão surgir. Que quando a gente fala de mudanças tecnológicas ou mudança no campo das organizações, a gente fala de mudanças constantes e rápidas. Então hoje a gente está lidando com essa movimentação de mudanças no mercado, da qual a gente já está se adaptando, mas as crianças vão ter outros cenários para 2030, provavelmente, para novas profissões. Hoje, né, tem muito mais recursos para isso. Esse episódio está ficando bom, mas a gente vai dar uma pausa rapidinho. Quer saber mais? Vem com a gente!